trabalhar na dimensão organizacional, que abrange a empresa como um todo, na dimensão grupal, onde você vai trabalhar com um grupo, outro grupo, e na dimensão individual. Agora, na dimensão, por exemplo, organizacional, o diagnóstico organizacional é uma das formas como você pode trabalhar, que eu acabei de falar agora para você. Na dimensão grupal, aí você pode trabalhar, né, com vários tipos de intervenções, né? Você pode trabalhar com palestra, com workshop, com programas de desenvolvimento, programas de treinamento, com um Word Café, você pode trabalhar com workshop, eu já falei, o que mais? Né? Várias possibilidades aí de você trabalhar, grupo focal, né? Que você pode trabalhar quando você trabalha nessa dimensão grupal na consultoria. Cada um tem uma metodologia. Tem um erro que eu lembrei agora, vai acabar ficando 4 erros daqui a pouco, mas eu lembrei agora do seguinte erro, né? Muitas colegas não sabem a diferença de metodologias que existem entre treinamento e desenvolvimento. Existem diferenças. E você, quando se propõe a iniciar na consultoria, você precisa conhecer essas diferenças. Porque a maioria dos profissionais de RH conhecem a diferença. Então, você, quando propuser, né, fizer uma proposta para a empresa de treinamento ou desenvolvimento, você precisa ter clareza dessas diferenças, do que você está propondo. Porque senão o profissional de RH que está lá na empresa vai olhar para a tua proposta e vai falar: essa consultora, essa psicóloga consultora ou esse psicólogo consultor não sabe a diferença, que é uma diferença básica. Se ele não sabe isso, ou se ela não sabe isso, não vai saber fazer a intervenção, então não vou contratar. São detalhes, são sutilezas que você não pode subestimar. Então, sim, existem diferenças. Veja, muitas coisas, vamos lá. O segundo erro que você não pode cometer em desenvolvimento humano e organizacional. Quando você vai trabalhar com a dimensão grupal, você trabalhando com comportamento, né, com um foco comportamental, que é geralmente o foco que a gente trabalha em programas de treinamento e desenvolvimento, ou numa roda de conversa, ou no workshop, né, ou no Word Café, enfim. Se você vai trabalhar com foco de mudança de comportamento, você não pode misturar níveis hierárquicos. Sim, você mistura. E isso, infelizmente, eu já vi colegas fazendo isso. Então, mistura gerente com a equipe e da outra equipe de outros gerentes. Aí, abaixo da equipe, tem mais um nível hierárquico, põe todo mundo ali junto e vamos trabalhar, por exemplo, comunicação não violenta, que é um tema que está em alta. Eu não trabalho com CNV, tá? Mas tem muitas colegas que trabalham. Nada contra, é uma questão de foco, de direcionamento estratégico meu, ok? Mas já li os trabalhos do Marshall Rosenberg, já, enfim, não é uma questão crítica minha, é uma questão de foco mesmo, de posicionamento em relação a como eu direciono o meu trabalho. Eu trabalho com uma outra abordagem. Mas digamos que você vai trabalhar com comunicação não violenta. E aí você coloca no mesmo grupo o gerente com o funcionário, com a equipe, com não sei quem, mistura todos os níveis hierárquicos. Isso é um grande erro que você comete. Você não pode cometer esse erro. Por quê? Porque quando você coloca as pessoas de níveis hierárquicos diferentes, que têm poderes, que têm influência, né? Poder formal e informal, influências, né? Autoridades diferentes, né? No mesmo grupo, para trabalhar mudança de comportamento, não funciona. Pensa bem, um gerente, né? Porque geralmente, quando você vai estimular a mudança de comportamento, não é uma palestra. Na palestra, tudo bem, porque as pessoas não vão se expor.
Mas no programa de treinamento, de desenvolvimento, existe a autoexposição, e você vai, inclusive, estimular a autoexposição, né? Que as pessoas possam se expor, falar como que é para ela aquele tema no dia a dia, como se sente, enfim. Né? Pensa, o gerente falando na frente da equipe como ele se sente, quais as dificuldades que ele tem, quais são as vulnerabilidades dele. Ai, Ana Silvia, mas tem empresas que já estão no nível de consciência, de relacionamento, que isso é possível. Tem, eu concordo com você. Mas nesses 36 anos que eu trabalho na área organizacional, e antes também eu já trabalhava em banco, né? Eu fazia faculdade durante o dia, era período integral, e à noite eu trabalhava no banco, para poder manter a minha faculdade. Então, eu já tenho aí uns 39 anos na área organizacional, como empregado ou como psicóloga. E se eu falar para você que essas empresas que possibilitam que gerente trabalhe junto com a sua equipe em programas comportamentais, fica aí em torno de 5%, 10% no máximo. No máximo. Não adianta, não adianta. A empresa e esses profissionais têm que estar no nível de maturidade, de desenvolvimento, de vínculo psicoafetivo, né, de um vínculo de confiança muito forte, né, de muita confiança, de muita segurança psicológica, né, na cultura também organizacional, para possibilitar que você misture os níveis hierárquicos. E aqui para nós, isso é uma minoria das empresas. Não adianta a gente falar que não, imagina, mas no LinkedIn eu vi isso, no LinkedIn eu vi aquilo. No LinkedIn, eu sei de tantas histórias de LinkedIn, e essas mesmas histórias de LinkedIn, eu sei as histórias dos bastidores do LinkedIn, né, por questões éticas, eu não posso expor aqui, né, eu posso até, às vezes, contar um milagre, não contar o santo, porque tem alguns que não são meus clientes, então não teria nenhum problema ético, né, de eu contar. Que não é bem assim. Então, esse é um erro que você não pode cometer. Na dúvida, não misture. Não misture. Sabe que eu tive uma experiência uma vez de uma organização que eu passei, né, na proposta, eu coloco esse tipo de recomendação, eu já coloco lá na proposta, né, porque a gente vai aprendendo e hoje faz parte também das propostas do método PSI, né, de colocar lá, né, incluir essa cláusula, que não vai misturar níveis hierárquicos, enfim. E teve uma organização que eu estou em Curitiba, né, eu moro em Curitiba, e essa organização que eu ia fazer um trabalho muito grande com superintendentes, gestores, na verdade eram supervisores, superintendentes, supervisores e equipes. É um trabalho bem grande. Em São Paulo. Aí, né, mandei as orientações, tal, eu tinha uma relação muito boa com um profissional de RH que estava lá dentro, que ficava mediando o meu trabalho, a organização do trabalho, a comunicação interna sobre os programas, né, de desenvolvimento. E aí eu pedi para ele, hoje ele não está mais na organização, ele saiu. Eu pedi para ele, fulano, manda para mim as listas, né, como que vocês montaram as turmas, para eu ver como ficaram as turmas, né? Aí ele mandou. Quando ele mandou a turma de superintendentes, veja, superintendente está abaixo do presidente, então nem todo mundo é superintendente, né? Como equivale a um diretor. Na turma de superintendentes, né, eu também limito o número de participantes, que também é importante, principalmente quando é programa de desenvolvimento, né? Tudo tem o porquê, né? Isso tem a ver também com os estudos em processos de grupos, né? Que eu já falei para você, eu sou didata em processos de grupos, então
Nada é por acaso, não é achismo, não é coisa da minha cabeça. É tudo que já foi estudado, que já é comprovado, que funciona, né? Então, eu limito o número mínimo e máximo de participantes e também essa condição de não misturar níveis hierárquicos. Quando eu pedi a lista, no grupo de superintendentes tinha mais de 30 pessoas. Mais de 30 pessoas. E veja, eu ia